Olá, gente, Daniel Neves da Música e Mercado e hoje eu estou aqui com o Alexandre Seabra, diretor da Sonotec, e a gente vai entender um pouco mais da visão do Alexandre sobre o mercado. Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Então, tá bom. Como está o setor agora em 2022, na sua visão, Alexandre? Bom, estamos renascendo, né? É, isso Graças a Deus aí depois de um período longo de recesso, vamos dizer assim. ressaca braba, né? Mas a gente está muito feliz aí com essa retomada, já desde o início do ano. Os negócios vêm sofrendo incrementos até de maneira bem substancial, tá? Coisas que a gente não esperava, às vezes fosse acontecer de imediato, estão acontecendo. Então estamos realmente felizes com o que vem, com o crescimento que o mercado vem apresentando e a melhora da demanda. Agora, o mercado ele está diminuindo o número de lojas e aglutinando, ou você sente que o número de lojas, mesmo que virtuais, eles estão ampliando? Como que você vê essa dinâmica entre lojas abrindo, lojas fechando, novos CNPJs, né? Sim, é, eu vejo assim, durante a pandemia houve naturalmente uma seleção de clientes aí. Alguns, infelizmente, sucumbiram, não suportaram o arroxo, né, que a Sim. pandemia trouxe. Outros que estavam mais estabilizados ou que nem diria que foram mais inteligentes, mas que agiram de uma maneira mais correta, né? Conseguiram a felicidade de sair até fortalecido disso aí. Então, mesmo durante o período de pandemia, nós tivemos crescimento, tá? Tá. Houveram empresas que não conseguiram crescer, trabalharam para se manter, e outras até que conseguiram crescimento de vendas em plena pandemia. Graças a Deus foi o nosso caso e saímos felizes, fortalecidos até, e assim, de mãos dadas com muitos clientes que também tiveram essa mesma, a felicidade de ter o mesmo desempenho, vamos dizer assim, né? Isso é importante. A gente hoje, um pouquinho antes dessa conversa aqui na frente do vídeo, a gente bateu um papo falando sobre essa questão da empresa servir o mercado, né? Sim, sim. Isso particularmente foi uma visão que me parece muito clara dentro da Sonotec, do grupo Renaer, de vocês sempre serem voltados para o setor, né, para a música, atendendo, diferente de ser uma empresa voltada para dentro, né, ou para... Eu queria que você explicasse um pouquinho da filosofia de vocês de trabalho. Olha, eu entendo como uma particularidade nossa, não que seja só nossa, mas é uma forma de trabalho que a gente desenvolveu desde o início e tem muito a ver com a nossa personalidade mesmo, até pessoal, não é uma coisa mecânica que a gente pensou assim, Leu num livro e vão implantar. vamos implantar esse sistema dentro do nosso negócio, essa linha de raciocínio, não é isso. É a forma como a gente sempre agiu pessoalmente, na vida pessoal, e a gente trouxe essa originalidade para os negócios. E é o que vem acontecendo. Existe cada vez mais afinidade entre nossa equipe, nossa diretoria, os nossos produtos vindo sempre de encontro àquilo que o mercado necessita, algo que eu sempre penso e acho que é fundamental para o sucesso. Não é você querer impor aquilo que você acha que é melhor. Você entender aquilo que o mercado entende como melhor, encara como melhor ou necessário, né? E tentar trabalhar em cima disso. Agora, me dá um exemplo, para que não pareça jargão de empresa, me dá um exemplo na prática do que é entender o mercado e fazer um produto de acordo com o que o mercado precisa. O que vocês fizeram em alguns produtos que justifique Nós essa... temos muitos produtos na nossa linha. Aliás, quase tudo que nós desenvolvemos tem essa visão. Hum, É muito comum, a nossa linha, todos sabem, é 100% importada. A Sonotec é 100% aham, importação. Então, muitas vezes a gente vai para uma feira, vai para uma pesquisa de mercado, primeiro, para ver tendências, né? Que é o mais importante numa feira, e para você tentar é, direcionar a sua linha de trabalho para aquilo que está acontecendo de mais novo, para onde o mercado está caminhando. E normalmente a gente encontra produtos modernos, coisa que puxa para uma nova era, vamos dizer assim, mas quase sempre isso, na nossa visão, isso depende de uma adaptação para o nosso mercado, hum, para o nosso usuário. Nós temos um exemplo aí, na linha de microfones. Quem conhece a nossa linha pode comprovar o que eu vou dizer. Nós temos um microfone com bateria de lítio recarregável, aham, mas que
O que a gente encontrou na época foi a ideia do microfone com a bateria de lítio, mas que não era plenamente aplicável na nossa visão aqui para o nosso mercado. Não teria mercado, não teria muita abertura se fosse no modelo original. Tá? Desde o formato físico do produto, que ele era esquisito para os nossos hábitos. Tá? Mas a ideia era muito boa. Então nós conseguimos com o fabricante lapidar isso aí. Eu não diria nem que ele estivesse errado, porque talvez para outros mercados podia estar certinho e um desempenho bom, mas para nós a adaptação que a gente fez foi fundamental para que o produto explodisse no mercado, sabe? Explodisse assim, olha, ele caiu no agrado, ele tem boa qualidade, ele tem um aspecto, uma apresentação muito boa, ele tem uma praticidade na questão do carregamento da bateria. Antes ele era na parte de trás do produto, não, o USB era na parte de trás. USB, exatamente. Então, uma série de facilidades que a gente tenta enxergar, nos colocar no lugar do usuário para poder ajustar o produto. Eu acho que esse é um segredo. Isso aconteceu com o instrumento, isso acontece com o microfone, desculpe. Isso acontece com o instrumento, com o violão, com guitarra, melhorar a ergonomia do instrumento para facilitar posicionamento para o músico. Às vezes o consumidor não percebe isso, né? O lojista não percebe, mas existe um ajuste, até no ângulo que você dá no corte da madeira, isso facilita ou dificulta o músico a tocar. Então são pequenos detalhes que passam despercebidos, mas que são muito importantes. Tá? Eu vi, por exemplo, agora vocês fizeram um pré-lançamento, né, do violão com efeitos. Sim, sim. Né? E o que me chamou a atenção foi o cuidado do pré-amplificador. Né? Que ele tem um desenho próprio. Sim. Né? Assim, fala um pouquinho dessa parte desse produto e do desenvolvimento dele. Então, essa é uma demanda que a gente já identificou, já havia identificado há alguns meses, tá? Mas como eu digo, a gente não procura simplesmente não ir lá comprar um produto e botar ele no mercado e ver se está certo. Encontramos algumas deficiências. Primeiro, trocamos uma ideia com o nosso fornecedor, nosso produtor de prés na China, que produz, não exclusivamente para nós, mas produz sob a nossa orientação os nossos prés. Né? Inclusive ajustes de sonoridade, tudo. Tá? Então, lançamos a ideia, ele comprou a ideia, não, eu ainda não faço, mas eu sou capaz de fazer. Não desenvolvi ainda, mas faço. Ótimo. Olha, então ele não tinha essa linha pronta? Assim, não tinha. Ele já conhecia, mas não tinha linha desenvolvida. Então deu certo porque, olha, você faz? Faço. Tá bom, então me faz uma amostra. E dessa amostra nós fomos repassando aí. Vem uma amostra, você testa, não está de acordo. O som não está bom, o ajuste não está bom, o recurso não está bom, enfim, isso está bom, você não mexe, isso aqui você corrige. Aí a nossa equipe técnica também de engenharia acaba analisando e dando as sugestões. Não precisa dar a sugestão, a solução técnica lá, mas nos ajuda a passar aquilo que nós queremos. Né? Existe alguma comutação, né, alguma transferência de conhecimento entre a equipe da Audio América para a equipe da Sonotec, por exemplo? Sim, quando necessário, nós nos valemos do departamento de engenharia da Audio América, que desenvolve os produtos standard. Acaba sendo útil para nós. A Sonotec tem a equipe própria dela, ela não tem um departamento de engenharia, né, oficialmente, mas ela tem uma equipe de técnicos que faz o desenvolvimento e faz os ajustes de acordo com a nossa necessidade. Mas quando há necessidade de um conhecimento mais profundo, envolvendo mais essa questão técnica, nós recorremos sim aos engenheiros da Standard. Bom, isso acaba, da Standard ter uma história com áudio, fica... Sem dúvida, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Exato. E assim, aí dentro, você falou um pouquinho do violão agora, e esse violão ele entra no mercado a partir de quando? Oficialmente nós temos a pré-venda sendo feita aqui no Audio Música Brasil, com entrega programada para o mês de setembro. Muito bem. Muito bem. Inclusive esse pré sofreu muitos ajustes. Ele não diria que será um pré exclusivo nosso, por enquanto sim, com características próprias, com desempenho realmente fantástico. Não é mais um pré, é um pré realmente com um nível de qualidade muito bom. Muito bem. E dentro desse Audio Música Brasil agora, o evento que nós estamos aqui, né? Sim. O que teve de lançamento que acho que lhe brilhou mais os olhos, vai? É até algo interessante, tá? Nós viemos para o Audio Música Brasil por toda essa dificuldade. Faz 2 anos e meio que nós não vamos para a China, que nós não saímos do Brasil.
Então, o que se traria de novo num momento em que você não tem oportunidade de enxergar nada lá fora? Nós lançamos produtos durante todo o período de pandemia. Dado, graças a Deus, ao leque de relacionamento que nós temos com fornecedores assíduos, né, confiáveis, e da mesma forma a recíproca é verdadeira, que confiam na empresa também. Então nós trabalhamos durante esses 2 anos algumas linhas de produtos que, sem exceção, foram sucesso no momento em que foram lançados. Lançamos em junho de 2020, em pleno início da pandemia, a linha de violões Forest, que foi um tremendo sucesso. É aquele com até headstock hoje. mais... Headstock mais reto, Aham. e um estilo, vamos dizer, mais selvagem, Sim. mais basicão, e muito bacana, emplacou. Esse é só um exemplo. Tá. Aí nós viemos em seguida com outras linhas, outros lançamentos, adequações de linha, e todos foram um sucesso. Mas respondendo a sua pergunta, vimos para o evento mostrar o que de novo, porque todo cliente espera qual é a novidade que vocês têm. Isso nos preocupava, porque nesse momento a gente não tem muita novidade. Nós continuamos durante 2 anos lançando produtos. Vocês não esperaram, né? Vocês continuaram num processo Na natural. verdade, a novidade que nós temos aqui, que é exclusiva aqui do evento, é o violão com efeitos. Qual que é a marca dele? Strindberg. Não, digo, mas o modelo, perdão. Você fala referência? Isso. É SD301. Aí ele tem algum nome... denominado Galaxy. Tá? Uma linha Galaxy, são 5 ou 6 modelos, com variações de cor. Então a linha Galaxy da Strindberg é a linha com efeitos. Tá? E assim, e eles têm alguma diferença entre os prés ou... Não, um modelo único de pré. Tá. Existe no mercado algumas opções de pré, um pouco mais de recurso, um pouco menos de recurso, ou até qualidade, sonoridade. Nós preferimos adotar logo o modelo, assim, o melhor deles, o melhor que a gente já pudesse fazer em cima disso. Tá. Não limitar em recursos, não limitar em sonoridade, buscar o melhor. Tá? Entendi. Então a linha Galaxy, que é o pré-lançamento, o lançamento compra agora, e em setembro a gente tem nas lojas. Até concluindo o que você havia perguntado, que eu acho muito interessante, foi uma surpresa para nós. Lançamento, quase nada. Lançamento, mesmo produto novo, é isso aí que ninguém conhecia. Mas como nós lançamos produto durante os 2 anos, nós trouxemos a memória do cliente, do representante. Nós fizemos uma pré-reunião, uma pré-evento aqui, para lembrar o representante, olha, nós lançamos isso. Nós temos muita coisa nova na nossa linha, que talvez muitos clientes não conheçam, porque foi lançado durante a pandemia. Verdade. Isso, até dito já por alguns clientes, foi muito bom, porque o fato de não ter tantos lançamentos aqui no evento, o cliente fica focado naquilo que você já tem para entregar no dia a dia. Então, tira aquela direcionamento para um produto que você ainda não tem. Vendemos muito bem, saímos daqui com uma carteira muito boa do violão Galaxy, porém, a nossa linha normal foi onde o cliente deu foco, né, e realmente o resultado foi muito satisfatório, até o momento, né, que ainda temos mais um dia pela frente. É essa parte. Eu queria ter um entendimento sobre o que esse período de Covid, de pandemia severa, mudou no fazer negócio, no ato de fazer negócio, no mercado geral, assim, né? A tua percepção. Transformou? Continua tudo igual? É muito difícil responder isso, Daniel. Trouxe em alguns pontos mais fidelidade, porque eu repito, o fato do próprio cliente também não estar podendo sair, se relacionar, ver o que é novo, ver o que... Então fez ele se vamos dizer, compenetrar naquilo, nos melhores contatos que ele tinha. Assim como nós fizemos com nossos fornecedores, os clientes também fizeram com as empresas, com os fornecedores que eles tinham mais afinidade ou que eles se sentiam mais seguros. Então hoje, eu acho que a gente sai fortalecido de tudo isso aí, justamente por ter conquistado um pouco mais de credibilidade daqueles clientes que sabem que podem confiar na empresa. Lealdade. Exatamente, é isso aí. Né? Assim, reciprocidade pela lealdade. Isso, e nós, durante a pandemia, lá no início, mais propriamente, onde era uma dúvida, né, na cabeça de todos, como é que seria o seu mês
seguinte sem vender ou sem ter receita. Então, como a gente definiu lá por atitudes bem, como é que eu classificaria, propícias àquele momento, que trouxeram um certo alívio para o lojista, até na questão financeira, pagamentos. Uma das medidas nossas que contribui muito foi não protestar cliente nenhum, uma atitude até... Isso não foi radical do bem demais? É uma dúvida mesmo, né? Não É é, eu o não que eu tô... ia dizer, uma atitude talvez radical, mas você falou do bem. O radical do mal é difícil, você vai ser odiado, né? Mas então, é uma atitude radical do bem Sim, demais, assim, né? mas Que se nós, contrapõe com muita, mas nós muita conseguimos. política. A ideia nem era essa, né? Aham. O objetivo não era esse, era simplesmente proporcionar ao cliente uma certa tranquilidade e mostrar para ele que conosco ele poderia contar que ele tinha um parceiro. Tá. Mas isso trouxe muito mais fidelidade dos lojistas, dos clientes, Hum. porque eles preferiram manter os nossos pagamentos em dia, é claro, tendo a situação de caixa equilibrada. Tipo assim, se eu tiver só R$ 1 e eu tiver que escolher entre o Daniel e o Alexandre, eu vou escolher o Alexandre porque ele me ajudou mais. Alexandre foi... É mais ou menos assim, sabe? Entendi. O objetivo Olha, não foi esse, jamais tirar o dinheiro que circularia no mercado naturalmente entre outras empresas. aham. E é claro, Sim, mas foi o uma mercado é política... muito grande, não esvaziamos Aham. esse fluxo, absolutamente. Mas nós gostamos do resultado e o cliente também. Trouxe muito mais fidelidade. Tá? E assim, e problemas? Vocês tiveram uma ressaca com essa ação ou não? Eu digo, Não, de cliente que, olha, vamos se aproveitar do... não, absolutamente. Absolutamente. Quando o mercado começou a se mostrar um pouco melhor, a demanda apareceu um pouquinho, principalmente segundo semestre de 2020 e segundo semestre de 2021, houve até uma preferência maior dos clientes pelos nossos produtos. É o que eu chamo, é a reciprocidade que nós falamos. Aham. Bom, essa empresa me ajudou mais no meu momento de aperto. Então, eu vou ser recíproco comprando, tipo, focando. Eu ouvi isso de muitos clientes. Olha, eu vou focar na sua linha, porque vocês estão sendo parceiros, Que legal. sabe, numa situação muito difícil. E é tão difícil É, a gente ter isso, né? Assim, eu acho que isso é um valor que não é incalculável, você entendeu? Eu acho que negócio, é claro, tá para a gente em primeiro plano, porque não existe empresa nenhuma que esteja aí no mercado que não esteja a fim de claro. fazer lucro, fazer negócios com objetivo de lucro. Mas isso acaba sendo secundário e meio que natural, sabe? Quando você tem um bom relacionamento, confiabilidade, comprometimento de ambas as partes, o negócio é natural. E agora, assim, pensando nessa nova fase, né, que a gente tem, não vou chamar de pós-Covid, né? A gente Sim, continua, sim. mas é um Covid brando, né? Leve, né? Mais leve. Um Covid amigo, Sim. né? Nós continuamos com uma China fechada, por enquanto, até o momento da gravação desse vídeo. Correto. Mas com uma tendência aí dela se manter fechada até o final do ano, né? Tá muito incerto, né? Tá bem certo. Nós temos outros países buscando desenvolver fábricas, etc. Como que você vê a parceria que vocês têm hoje na China para justamente a segurança do fornecimento para a Sonotec, para a Musimax? Olha, é o que eu já falei e repito. Felizmente nós temos um time de fornecedores de longa data. Acho que isso é muito importante, você ter estabilidade, né, naquilo que você faz, confiança. Como que nós podemos oferecer um produto em maior quantidade ou buscar um mercado um pouco melhor se eu não tenho confiança no meu fornecedor? Assim não dá. Então Claro. é uma coisa que a gente cultiva assim com muito carinho, essa relação, né, que nós temos. Eu vejo muitos casos aí, não interessa não citar, mas já ouvi muitas vezes: mas eu preciso apertar o meu fornecedor ao máximo porque eu preciso ter o melhor custo. Eu também preciso. Claro. Só que eu não posso matar o meu fornecedor. Eu acho que isso aí tem um limite, sabe? Tem um limite que que você pode avançar até o momento que está sendo prejudicial para ele. Que vai Você te pode retornar chegar, em um problema você depois. pode chegar no ponto ideal para você, mas para ele, com o passar dos tempos, se torna inviável. Aí você vai perder um trabalho, a dedicação, o tempo e tudo mais e começar do zero. Então é muito difícil a gente saber qual é o ponto, até onde você pode avançar
nessa negociação. E como que é o teu feeling para isso, então? Ah, é difícil. Aí Como você vai, você meio que fala, bom, acho que aqui... você mede talvez pelo tamanho da choradeira que o Ah, fornecedor. É como nós, quando atendemos um cliente. Né, estamos no nosso limite, ele precisa de um pouco mais. Tá bom, você vai até um certo ponto, tá, chora, chora, vai chora, até chora, onde chora. você Quando você vê que consegue tá ficar sustentando o repetindo, não, você entendeu? tá, entendi. É mais ou menos assim. Mas isso a gente acaba conhecendo até, eu acho que mais importante até, ao longo do tempo, é você conhecer a, não é a verdade, me fugiu a palavra, mas é confiança. Tá, Eu entendo que o meu fornecedor está me dizendo a verdade, eu estou sentindo isso. tá, Sabe? É o que você falou, é feeling, é tá. difícil, não tem como ensinar e nem como aprender, isso você aprende com o tempo, né? E Alexandre, você tá há quantos anos no mercado? Ah, posso dizer 48 anos. Você ia falar 40, eu falei, não, acho que, deve ser 40, mas ainda é muito. Não, 48. 48, os primeiros 20, 18, vamos dizer assim, só de loja, né, com envolvimento só no varejo, e os últimos 30 para 32 anos já envolvidos na distribuição, né? Como você avalia toda essa situação da tua vida até agora, assim, quais foram os 3 marcos mais importantes? Primeiro, é difícil, faz pergunta assim inesperada que é difícil a gente buscar na memória, Não, às mas vezes tem aquela... vamos dizer, fatos importantes, né, para a gente. Primeiro, a própria abertura de mercado que nós tivemos há 30 anos atrás, 32 anos atrás, com a possibilidade de se trazer produtos de qualidade, de nível. Não que aqui não tivesse, mas era muito mais difícil, Claro, né, isso aí. Então ficou muito mais fácil quando se pôde importar naturalmente, né, os produtos que tinham lá fora. Isso fez, eu não digo reviver ou nascer, mas reviver um mercado que não era conhecido no Brasil. O mercado musical no Brasil sempre existiu, mas ele não era explorado, ou melhor, ele não era motivado, né? E com bons produtos, a gente conheceu nos anos 90 qual era o tamanho desse mercado. Ao ponto de, perto ali dos anos 2000, nós tivemos um recorde na abertura de lojas, na sim. expansão, Demanda reprimida absurda, né? exatamente, uma demanda reprimida absurda e que o consumidor ficou feliz em ter produto à vontade para ele escolher, né? É. Depois disso, obviamente, como todos os segmentos de negócio, houve uma peneirada. Lá em 2000, de 2000 a 2005, aí foi se peneirando lojistas alguns que não tinham estrutura para, né, para suportar aquela situação, outros que tinham mais conhecimento, mais condições de evoluir. Hoje nós temos, eu acho que nós temos um grupo de lojistas aí altamente capacitados, tá? O que a gente não via isso há 10, 15 anos atrás. Eles também se capacitaram para isso, eles também Gestão, evoluíram. processos. Exatamente. Então, citar momentos especificamente, Aham. quais são os mais marcantes, é difícil. Mas essa trajetória, para mim, na minha cabeça, ela é muito clara. Que eu vivi todos esses momentos aí, né, dentro da Sonotec, desde os anos 90, de 1990, quando nós começamos a distribuir produtos, até os dias de hoje. Houve uma profissionalização do setor muito grande. Tá? E dentro do grupo, assim, porque ao meu ver, né, a Sonotec, o grupo Renaer, ele é profissionalizado, né, ele tem uma administração profissional, né, é um grupo regido por uma família, mas ele tem uma estrutura muito clara, pelo menos para quem vê de fora. Como você... É um pouco, não é bem isso, assim. Tá, Claro, somos profissionais, sim, cada um dentro da sua função, mas nós não fomos buscar no mercado nenhum profissional de formação ou de histórico, Então, é assim, uma particularidade muito interessante do nosso grupo, tá? Que vem da Sonotec, da própria Stanner, da Eros. Assim, as pessoas crescem conosco. Eu tenho aqui, eu numero, mostro aqui para você, talvez 10, 20 pessoas que começaram com a gente lá da base, lá do depósito. nossa. Então, Dos representantes eu sei que, na verdade, vocês
vocês vão criando sonotecs, né? A gente vai espalhando a nossa mentalidade, né? Exatamente, é quase como uma empresa japonesa, assim, né? Mais ou Né? menos. Que manda o japonês, né, para filial de não sei aonde, Sim, porque aquele japonês que isso é isso. O que eu quis dizer na parte de administração profissionalizada é do sistema hierárquico, Sim. né, do conselho, de ter Sim, toda uma... correto. É Não, nesse nós temos sentido. o conselho, que é formado pelos sócios, Aham. quase todos sócios. Os que não são sócios são pessoas que ocupam um cargo já de alto nível na empresa, né? Mas é tudo decidido praticamente como uma família, Daniel. Tá. Os problemas são apresentados, colocados em pauta, em discussão, com clareza e com receptividade até, de uma maneira bem clara, por parte de todos. Mas É aí... diferente, às vezes, de um conselho estranho. Ah, ok. Ok. Não, nós Tá. não temos isso lá dentro. Não é um conselho de pessoas altamente profissionais, mas sem nenhuma intimidade, Tá. você entendeu? Pessoal. Então, nós temos isso, existe esse approach, né? Eu, por exemplo, que estou há 47, 48 anos, lidando com o seu Renato, que é o Lá dentro mesmo, o nosso presidente e fundador, né? Então, isso traz uma afinidade muito grande, até na maneira de pensar. E assim veio os filhos, né? As pessoas que fazem parte dessa diretoria, né? Todos eles têm um grau de parentesco ou não, não importa. São pessoas que aprenderam a lidar com o mercado ou com a própria empresa à nossa maneira, né? É mais ou menos isso. É difícil explicar, mas existe uma afinidade além da questão profissional. Hoje, conversando com o Renato, ele criou um cluster em Presidente Prudente, né? Toda essa parte sonora. Sim, porque saiu da Stanner, saiu um monte de gente que acabou criando ali empresas de som automotivo, alto-falantes, fornecedores, exato, né? Assim, então... disseminou um certo... sim. Você tem ali um punhado de empresas. Um segmento de negócio que se desenvolveu lá em função do surgimento da Stanner, né, e do desenvolvimento do grupo. Né? Exatamente. E no campo dos funcionários, que é curioso também para mim, é ver isso, né? O representante trabalhou lá, o representante agora que você vem na região X, era um funcionário interno, e aí ele foi agora representante de tal lugar, né? O outro de tal lugar. Quer dizer, está todo mundo realmente ali conectado com a base, né? Entende filosofia. Exato. Conhece bem a linha de raciocínio da empresa. Acho muito importante isso aí, e a Sonotec a Stanner já havia feito isso antes, né, com um ou outro representante, mas a Sonotec incrementou esse trabalho, colocando mais gente para fora, mais gente assim, com qualidade. Um garoto que entrou lá hoje já, homem, né, adulto, mas que entrou lá como garoto, que aprendeu lá na base a como que você lida com o produto, como que você regula um violão, como que você empacota o produto, como que você atende a demanda do mercado, as necessidades que vêm do cliente. Quer dizer, os representantes que nós temos, a grande maioria, eles passaram quase que por todos os setores da empresa. Olha. Até chegarem no comercial, para entender a mecânica de negócio e a postura que a gente... Isso é um negócio que eu defendo muito, tá? A postura, a ética nos negócios e a representatividade que você tem, a responsabilidade que você tem em representar a empresa lá fora. Então, muito importante que você pense com a cabeça da empresa, certo? E graças a Deus nós temos um time aí fantástico que a grande maioria saiu de lá internamente. E assim, aí a rotatividade então deve ser baixa. Muito baixa, não só entre os representantes, mas entre a própria equipe de funcionários, de colaboradores. Hoje nós temos funcionários de 40 anos, até mais, funcionários de 45 anos de empresa, que já estão aposentados e continuam se dedicando ao trabalho e são, até diria, necessários. Se eles estão lá é porque eles têm uma importância, que normalmente a pessoa se aposenta e fala, agora eu quero descansar. Sim. Não, nem todos podem se dar esse luxo de parar e descansar. Então nós temos funcionários que continuam trabalhando, porque precisam continuar trabalhando, mesmo depois de aposentados, mas não estão só ocupando lugar, eles estão lá desempenhando uma função realmente com qualidade. E o processo sucessório dentro do grupo, como que você participou por todas as fases, né?
você viu isso? Eu acho que isso aí está bem delineado na minha visão, tá? Os filhos são participativos, os filhos que eu falo hoje diretores, né? Aham, Obviamente estamos falando da sucessão, então sim. são os filhos, eles têm uma participação hoje direta, né? Em cada setor, obviamente, não existe uma abrangência, uma pessoa que seja o líder geral, certo? Mas nós temos lideranças pontuais em cada setor, em cada empresa, que fazem a máquina funcionar. É isso. Muito bem. E às vezes não funciona bem, a gente tem que se reunir, conversar, corrigir. Os ajustes são necessários. Isso aí não tem em toda empresa, em todo setor, em todo negócio. Então, muito bem. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Espero que você fique bem e muitos anos de vida para você. Completar uns 60 anos de Opa, empresa aí, obrigado. que é o que precisa. Obrigado, Daniel. Trabalha Nós todos. pouco, precisa trabalhar mais.